Gonu vai até o túmulo de Mustafá e diz que graças a Deus ele não pode machucar mais ninguém. Ele está pagando pelos cortes dela, por quebrar os seus ossos e por queimar a sua pele com sadismo. Gonu pergunta se será que ele aprendeu a viver no inferno como ela e a filha, e diz que acha que ele nunca vai pagar pelos seus pecados. E ninguém sabe do segredo deles ainda, durante 24 anos. Gonu continua. Enquanto estive na prisão, pensei com tristeza. Gostaria de ter tido a coragem de matar Mustafá. Gostaria de ter sido eu. Pensei todas as noites. Kahid diz para Zeynep não se preocupar assim. Pelo menos a turma está com a Sully agora, não com o Sendiz. Zeynep diz que se o Sendiz voltar, a Sully aceita ele de novo e elas voltam a estaca zero. Ao ficar sozinha com a irmã, Gância diz que a mãe está prestes a perder a empresa porque ela pegou o caso dela. Gância diz que Zeynep não se importa com elas. Tudo sempre só tem a ver com a turma e com mais ninguém. E pede para ela parar com isso, se preocupar mais com a família e deixar a turma um pouco de lado. Zeynep diz que Turna é sua filha e não pode esquecê-la. Irritada, Gância diz para ela fazer o que quiser. A senhora tenta ajudar Sendiz com seu ferimento, mas ele é frio com ela, dizendo que não precisa. Sendiz diz que quem mexe com ele tem que pagar o preço. Ela sabe disso. Zeynep diz à mãe que ficou sabendo que os sócios dela querem que ela saia da empresa por ter pego o seu caso e pede desculpa por tudo que ela passou por sua causa. Kahid diz que ela é a sua alma, não se importa e daria vida por ela. Kahid pergunta se ela não vai lhe contar o que aconteceu entre ela e Gonu. Zeynep pergunta se a mãe sabia sobre o seu pai. Kahid diz que sabia. Zeynep diz que a mãe devia ter lhe contado. Deixou ela se aproximar da Gonu sabendo de tudo. Zeynep diz que não quer ver a cara de Gonu de novo e disse isso para ela. Ao ficar sozinha, Kahid liga para Gonu. Gonu chega à casa de sua amiga Nermin e é recebida com muita alegria. Sully liga para Sendiz. Ele atende e pergunta o que foi. Sully diz que finalmente ele atendeu e pergunta onde que ele está. Sully diz que graças a Deus ele se salvou. Jura que foi enganada também e pede para ele dizer onde que está, que vai encontrá-lo. Sendiz diz que não precisa. Nojenta, Sully diz. Eu fui pegar a Meleca na delegacia. Me disseram que você foi embora e eu fiquei super preocupada. Onde é que você tá, meu amor? Olha, eu sou sua mulher. Eu quero você. Sully diz que eles têm que conversar. Tem que contar uma coisa importante para ele. Sendiz manda ela anotar o endereço que ele vai passar. Sully vai até o quarto de Meleca e diz: boas notícias, o papai tá vivo. Faz as malas e vamos buscar ele. Triste, Meleca começa a arrumar sua mochila. Zeynep liga para a Sully, mas ela não atende e diz a Meleca: Nossa, que mulher chata que você trouxe para as nossas vidas. Deus me livre. Zeynep fica muito preocupada por Sully não atender a sua ligação. Sinan liga para Zeynep perguntando se pode vê-la. Zeynep diz que sim, está esperando por ele. Duru diz a Zeynep que viu o jeito que o Sinan olha para ela. Zeynep fica sem graça e diz para a irmã não ser boba. Duru pergunta por quê e diz que acha o Sinan bem bonito. Ou será que ela está afim de outra pessoa? Zeynep diz: Duru, querida, eu estou tentando saber da turma. Cuidado com o que você diz. Acha que eu estou conseguindo pensar nesse tipo de coisa? Duru diz que isso acontece sem a gente perceber. Zeynep diz que não está interessada em ninguém e também não quer que ninguém goste dela, porque agora ela só pensa na filha. A senhora leva a comida que Sendiz gosta, mas ele se recusa a comer. Ela diz que ele adora. Sendiz diz que também costumava adorar ela, mas as coisas mudam. A senhora se aproxima dele e diz: Filho, ninguém deixa de amar a mãe, sabe? Sendiz pergunta se ela acha mesmo que era uma mãe. Diz que até os cachorros são melhores mães do que ela e ela sabe muito bem disso. Sendiz continua: Eu não te amo, mulher. Você é uma sem vergonha. Como ousa olhar para mim de novo? Como ousa falar comigo mais uma vez? Como ousa vir chorar para mim? A mulher diz que nunca quis essa vida. Caiu e ninguém foi ajudá-la. Ele a abandonou. Sendiz diz que não pode olhar ninguém na cara por ela. Só Deus sabe quantas vezes ele quis matá-la. Foi preso a primeira vez com 16 anos por causa dela. Ela não vale nada. Merece viver naquele ninho de rato. Não merece morrer. Sinan chega à casa de Zeynep. Diz que não conseguiram conversar antes e lamenta ter ido sem dizer nada e tudo o que aconteceu depois. Só quis ajudá-la.
Zeynep diz que não tem dúvidas sobre as intenções dele, mas ir até lá sozinha foi sua decisão e ele tinha que respeitar isso. Sinan diz que ela tem razão, mas se algo de ruim acontecesse com ela, ele nunca teria se perdoado. Zeynep pergunta como ele sabia que ela tinha ido para lá. Sinan diz: digamos que eu estou tentando descobrir tudo sobre você. Zeynep fica muito sem graça com o que ele diz. Karide vai até a cidade de Gonu encontrá-la e pergunta para que ela foi para lá. Gonu diz que tinha que ir. Karide diz que Zeynep lhe contou o que aconteceu e é normal ela ficar brava e magoada com ela por tudo. Gonu diz que não foi para lá porque a filha está com raiva ou magoada com ela. Karide pergunta por que ela foi então. Gonu diz que há algumas coisas que é melhor não dizer. Pede para ela não lhe perguntar mais nada e que só entenda que ela foi para lá para proteger a filha. Zeynep diz a Sinan que está muito preocupada com a Turna. Não dá para esquecer o rostinho cansado dela que viu ontem e queria ouvir a voz dela. Sinan diz que se ela quiser, ele pode passar na casa da Turna, dar uma olhada e depois conta tudo para ela. Zeynep pede para ele não fazer isso, porque pode irritar a Sully, especialmente se o Sendi estiver lá, e pode ser pior para a Turna. Zeynep se lembra do Ali e diz que talvez a Sully não suspeite dele. Sinan fica com ciúmes quando ela fala de Ali. Zeynep liga para Ali, diz que a Sully não atende suas ligações, está preocupada com a Turna e ele sabe que ela não pode chegar perto dela. Ali diz para ela não se preocupar, está indo ver ela. Zeynep diz que os dois podem ir juntos e ela fica esperando por ele perto da casa da Sully. Ali diz que está indo buscá-la. Sinan diz a Zeynep que já vai, mas pede para ela avisá-lo, dizendo que também está preocupado com a Turna. Karide diz a Gonu que ela protegeria a filha muito melhor ficando do lado dela, que viu o brilho nos olhos de Zeynep depois de ter feito as pazes com ela. Elas são as duas asas dela. Se Zeynep não tem as duas, ela é um pássaro com uma asa só. Karide pede para a Gonu ficar em Istambul por Zeynep e diz que a filha precisa delas mais do que nunca. Sully e Melek chegam à casa da mãe de Sendiz. Sully pergunta a ele quem é aquela mulher, se ele está fazendo isso para irritá-la. Sendiz diz que então a pirralha veio também. Mas é claro, a vida dá voltas e ela sempre acaba no seu caminho. Sully pergunta que lugar é aquele, quem é aquela mulher. Sendiz dá um tapa na cara dela e ameaça bater mais. Sully diz: Sendiz, não me bate, eu tô grávida. Ali chega à casa de Sully, mas ninguém abre a porta. Ele liga para ela, mas ela não atende. Aflita, Zeynep pergunta o que aconteceu, se ele chegou a ver a Turna. Ali diz que infelizmente ninguém estava lá. A mulher vai levar água para Sully, mas Sendiz não permite. A senhora diz: filho, não faz isso, ela está grávida. Surpresa, Sully pergunta quem é ela. A mulher diz que é a mãe de Sendiz. Sully diz que não sabia, pede desculpas e manda Melek beijar a mão da avó. Sendiz diz: chega, eu não sou o pai dela e nem ela é a avó. Sendiz leva Sully para outro cômodo da casa e diz que chega dessa brincadeira de filha e sogra. Ela foi lá e o denunciou à polícia para ficar com o dinheiro e o Tahir. Sully diz que nem sabia da polícia, foi a Zeynep que chamou, ela não fez nada e tá levando o filho dele em sua barriga. Sendiz pergunta de quem é esse maldito bastardo, se é do Nekmi ou do Tahir. Sully jura que é dele. Sendiz pergunta se ela vai continuar mentindo e enquanto a machuca, manda ela dizer se engravidou do Tahir ou do Nekmi. Alguém toca a campainha, Melek vai abrir a porta. É um homem que pergunta se a Sânia não está. Sânia vai até o homem, diz que hoje não é um bom dia e pede para ele voltar na semana que vem. Simal não aceita ir embora e entra na casa. Sânia pede para Melek sentar um pouco na cozinha. Melek escuta Sânia pedindo para Simal ir embora. Sendiz diz a Sully que se ela não fizer o que ele diz, vai doer muito mais. Sully diz que tá bem, o que ele disser. Sendiz diz que agora ela vai ligar para Zeynep e dizer que eles não querem a menina. Aí, ela e o namorado dela vão ali atacá-lo e ele vai mandá-los para a cadeia. Eles vão pagar pelo que fizeram com ele. Sendiz escuta Simal e a mãe conversando. Vai até eles e pergunta o que está acontecendo ali. Simal pergunta se Sânia conseguiu um cafetão. Furioso, Sendiz diz à mãe que lida com ela depois. Pergunta com quem Simal acha que está falando. O chama de idiota e começa a bater nele. Para tentar fugir daquele terror,
Meleque escreve em seu caderninho coisas que gosta da mãe. Sinan liga para Zeynep e pergunta se ela teve alguma notícia da Sully. Zeynep diz que está com Ali agora. Acabaram de passar no apartamento da Sully, mas não tem ninguém lá. Sinan diz que vai ver o sinal do telefone da Sully e vão descobrir onde elas estão. Zeynep se anima e o agradece. Duru termina o namoro com Sarp. Sarp pergunta se é porque ela está apaixonada pelo Ali. Duru nega que esteja terminando com ele por causa de Ali. Sarp diz que não importa o quanto ela negue, ele viu como ela olhava para o Ali. Conhece aquele olhar porque ela já olhou para ele assim antes. Duru fica muito desconcertada e vai embora, sem dizer mais nada para ele. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário da novela Mãe. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.